tinha uns 13 anos de idade e eu sempre fui uma menina muito divertida, brincalhona, expansiva, legal e também curiosa. Tudo aquilo que era diferente, eu sempre queria saber o que que era, eu sempre perguntava, eu sempre estava por dentro, eu sempre queria entender, coisas do tipo. Quando eu estava com uns 13 anos de idade, eu estava jogando, brincando e aí um menino da minha rua que estava brincando com a gente começou a zoar e começou a falar de nudes, nudes. Gente, o que que é nudes, né? Nunca tinha ouvido falar esse termo na minha vida. Eu fui pesquisar com 13 anos, para vocês verem como eu era infantil, como os meus pais, digamos, me blindavam ali, sabe. Por mais que às vezes eu já sabia o que que era um órgão reprodutor, eu já sabia o que que era partes íntimas, eu já sabia como que era fecundado um filho. Eu tive aula de ciência e biologia na escola e, como eu disse, eu era curiosa, eu fazia perguntas curiosas e eu entendia de uma forma muito ampla tudo aquilo que eu tinha dúvida. Até que, esse dia que esse menino falou de nudes, eu não entendi o que que era esse termo, nudes. Falei: "Tá". Fui pesquisar nas redes sociais, joguei no Google e saiu várias, né, tipo, fotos de pessoas peladas e falando que nudes era isso. E eu fiquei tipo: "Ô louco, né, que diferente", mas tudo bem, continuei na minha. E aí, nesse meio termo, eu acabei entrando nas redes sociais e comecei a jogar na verdade não era um jogo, era um site, que esse site, ele é um site tipo da Coreia, não é um site daqui, é um site lá da Coreia, e eu sempre gostei muito de animes, de BTS, coisas coreanas, eu sempre tive muito interesse, inclusive meu sonho era comer uma comida coreana, viajar para a Coreia. Então, como esse sonho ele ia sendo alimentado dentro de mim, eu acabei, entrando nesse site e conversando com algumas pessoas, entendeu. E aí a gente começou a conversar e tinha uma comunidade lá, e aí tinha um rapaz que ele começou a conversar comigo e ele me disse que tinha 14 anos, ele era a mesma idade que eu. A gente começou a se falar e ele começou a falar comigo sobre os jogos não, sobre tudo que era desse universo. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, a gente começou a conversar, a gente, tipo, falava meio que inglês e ele tentava falar coreano comigo, porque eu sou meio autodidata, então eu sempre estudei sozinha. E a minha escola também era uma escola boa, então eu tinha um inglês bem reforçado. Então eu com 13 anos, eu já estava com inglês básico e eu amava o fato de estar num site coreano, falando, escrevendo, entendendo, lendo inglês com coreano, sabe. E ele era um menino aparentemente muito gentil, era muito educado, era muito legal, e a gente começou a conversar bastante. Ele falava sobre a Coreia, ele falava sobre a comida que ele tinha comido, às vezes ele mandava foto de um prato diferente, ele me explicava uma coisa da cultura, e idem comigo, ele amava o Brasil, o sonho dele era conhecer o Brasil, as praias brasileiras, o clima do Brasil, ele amava filmes brasileiros, então nós tínhamos muitos assuntos em comum. E eu indicava filme, ele assistia e vinha me dar opinião, ele me indicava, eu assistia também, ia, dava músicas, comida, tudo que era do Brasil eu mandava pra ele. E a gente começou a ter, digamos assim, que um sentimento virtual um pelo outro. Ele se tornou um grande amigo virtual. Só que de fato eu comecei a perceber que quando ele não falava comigo, ou quando ele demorava a responder, ou quando ele não estava online, isso era uma questão pra mim. Eu ficava com muita saudade, com ciúmes, e eu comecei a perceber que eu tinha me apaixonado pelo rapaz, que eu estava gostando dele. Aí tá. A gente começou a conversar e nessa eu acabei falando pra ele que eu sentia saudade dele, que eu queria ele mais perto, pra ele não demorar tanto pra responder, e ele confessou que estava apaixonado por mim. E aí foi tipo uma explosão de sentimentos, né, aquela química toda, porque ele era um garoto da Coreia e eu também era uma menina brasileira. Ele tinha tudo que eu queria e eu tinha tudo que ele queria. Como a gente conversava, toda vez que ele ia falar comigo, ele falava coisas do tipo: quando a gente crescer, a gente pode se conhecer, quando você tiver um pouco mais velha, você pode vir para a Coreia e eu posso para o Brasil, quando a gente tiver idade, eu posso dormir na sua casa no Brasil, você pode vir na Coreia e dormir aqui na minha casa também. Ele nunca foi extremo, ele sempre colocava o pé no chão e alegava que no futuro, quando a gente estivesse maduro, quando a gente tivesse idade, quando a gente tivesse liberdade, quando a gente tivesse dinheiro. E tudo isso foi construindo dentro de mim uma narrativa. Cada vez que ele pregava o futuro e colocava como se a gente fosse casar, como se a gente fosse ficar junto, ele alimentava o meu sonho de ir para a Coreia. E na minha cabeça eu estava alimentando o sonho dele de vir ao Brasil. Porque, de fato, eu queria muito, né?
ele chegou a me mandar uma foto dele. Ele me mandou uma foto dele, sabe? E não dava pra ver tão perfeito o rosto, mas dava pra ver que ele era meio japinha e que ele era coreano e que ele tinha os traços que me encantavam, porque eu realmente não tinha interesse em nenhum garoto do Brasil, da minha sala, do meu bairro. Eu era bem reservada e, na verdade, eu era bem moleca. Eu ia pra rua pra brincar, a gente brincava de, tipo, bola, queimada, essas coisas na rua. Então eu era muito menina. E eu senti que quando eu entrava pra casa e eu ia falar com ele, eu entrava naquela versão mais mulher, assim, sabe? Papo vai, papo vem, ele pegou e me mandou uma foto dele sem camisa, só que ele estava de costas, não dava pra ver o rosto dele. Eu achei um pouco esquisito, porque na primeira foto que ele tinha me mandado, ele tinha um tom de cabelo. Era tipo como se ele tivesse feito umas luzes brancas, assim, só no tupete, entendeu? E o resto do cabelo era preto, bem lisinho, e ele era bem branquinho, com as bochechas rosa. E também ele aparentava ser forte. Tipo, não gordo, mas forte, assim, tipo, o rosto dele mais quadrado e tudo. Quando ele mandou a foto no espelho, ele mandou uma foto de costas e parecia que ele era mais definido, mais magro do que antes, e o cabelo dele estava com um corte diferente. Eu perguntei pra ele se ele tinha cortado o cabelo, e ele disse que não. E eu falei que é porque tinha ficado diferente da foto. Ele disse que a parte da frente era diferente da parte de trás, que o cabelo na frente era maior e atrás era menor. E que era meio que uma moda coreana. E eu, tipo, ok, eu acreditei nessa narrativa dele. Depois, em um outro determinado momento que a gente estava conversando, é, ele também meio que mandou uma foto, como se ele tivesse comprado uma aliança pra gente, sabe? Ele disse que queria mandar pro Brasil e pediu meu endereço, porque aí a gente poderia, né, oficializar nossa relação mesmo que à distância. E aí eu comecei a perguntar pra ele como que ele ia mandar, porque da Coreia pra cá ia ficar caro. E aí eu fui perguntar pra minha mãe: mãe, uma pessoa pra mandar uma coisa da Coreia pro Brasil é pelo Correios? E ela disse, porque ele tinha falado pra mim que dava pra mandar pelo Correios, e ela disse que não, que existe tipo o FedEx, que é tipo correio, mas de internacional, e que era bem caro essas coisas, e me perguntou o que que eu tava comprando na Coreia, se era com o cartão dela. Eu falei, não, não, é porque eu tô naquele site que eu amo da Coreia. Minha mãe sabia que eu amo Coreia. Toda vez que eu ia em São Paulo, eu amava que ela me levasse no bairro japonês pra poder ir na feira, pra poder comer as comidas japonesas, mas o meu sonho era Coreia mesmo, sabe? Aí tá. E eu só fui uma vez também na Liberdade, lá em São Paulo. Aí tá. Ela me perguntou isso, eu falei que não era nada, que na verdade eu tava vendo no site de animes um produto e aí as pessoas estavam falando sobre isso e eu fiquei curiosa. Como ela sabia que eu realmente era curiosa e ficava tirando, perguntando um monte de coisa aleatória, ela achou que era mais uma dúvida da minha cabeça. E aí eu expliquei pra ele, falei pra ele que não tinha como ser por Correios, que tinha que ser por FedEx e que não funcionava assim e aí ele começou a meio que ficar um pouco, ele ficou chateado comigo, é como se ele tivesse ficado frustrado. Mas ele não ficou frustrado por não conseguir mandar as alianças. Ele ficou frustrado por eu ter comentado com a minha mãe. Tipo, quando ele veio me questionar, ele questionou o porquê que eu fui falar com ela. Tipo, não tinha necessidade. Eu falei, mas qual o problema? Sua mãe, você falou que fala com a sua mãe. Eu achei que, tipo, não tinha problema. Eu até pensei em contar de você pra ela. E quando eu falei isso pra ele teve uma reação muito negativa. Ele começou a falar que a gente estava muito longe, que a gente estava muito distante, que não tinha como a minha mãe aceitar, porque ela era nova. Assim que a minha mãe soubesse que os dois estavam conversando, ela ia proibir. E deu pra ver que parecia que ele era traumatizado com isso. Eu comecei a conversar com ele, perguntei por que que ele estava tendo esse posicionamento tão, digamos, um passivo-agressivo, mas eu não usei essa palavra. Na época, eu falei pra ele que ele estava, por que que ele estava sendo rude comigo. Aí ele me disse que ele tinha gostado de uma garota há um tempo, que ele passou um tempão gostando da garota, um tempão conversando com ela e tendo uma conexão com ela. E assim que ela contou para os pais proibiram os dois se falarem e ela foi proibida de jogar, de entrar no site, de estar ali no site de anime e que ele perdeu total contato e que ele sofreu durante muito tempo para conseguir esquecer tudo que os dois tinham construído juntos e que ele não queria perder comigo tudo aquilo que estava sendo construído. Eu achei que estava certo, eu dei um ok pra ele, porque eu percebi que realmente ele estava mal, ele não queria me perder. E ai, que fofo, né? Eu não queria também que ele me perdesse. Então, tudo bem, eu não falei nada pra minha mãe. Aí, com o tempo, ele começou a perguntar, tipo, como era a minha escola, onde era a minha escola, qual que era o nome da minha escola,
coisas do tipo. E eu falei o nome da minha escola, eu falei onde eu estudava, eu falei que sala que eu estudava, eu falei até o nome da minha professora preferida, sabe? E aí, beleza. Depois disso, ele começou a ter uns papos meio assim: você já viu alguma coisa sobre romance? Aí eu, tipo, filme? Ele tem filme, tem música, tem vídeos na internet. Aí eu, sim, eu já vi vídeos de romance. Ele, não, mas os romances mais profundos. Aí eu, como assim? Ele falou, eu queria muito viver um romance profundo com você. Ele falou desse jeito. Eu falei, romance profundo, né? Tipo, o que é um romance profundo? Na minha cabeça, tudo que a gente estava vivendo era muito profundo. Então, não tinha pra onde ir mais. E aí foi quando ele me pediu uma foto do meu sutiã. E aí eu lembrei do quê? Do nudes. Aí eu fui e perguntei pra ele, você quer um nudes? Aí ele falou, sim. Aí eu fiquei, mas você acha que isso vai fazer bem para nossa relação? A gente nem se conhece ainda. E ele começou a falar que, na verdade, isso iria aproximar mais a gente, porque isso demonstrava como eu confiava nele, como a intimidade de nós dois era verdadeira e era recíproca, que ele tinha me mandado uma foto de costas sem camisa e que eu mandasse uma de costas sem camisa também, que não precisava de pegar a minha parte da frente, mas que toda foto que ele me mandasse para eu mandar uma igual, para a gente poder manter o equilíbrio, para eu me sentir segura, para eu saber que tudo que eu tô mandando para ele tá mandando para mim. E, gente, tudo que uma mulher quer ouvir, né? Olha a segurança que esse garoto me passou. Vamos ter equilíbrio. Você me manda, eu te mando também. E lá fui eu. Mandei uma foto de costas. Ainda tava com o sutiã e pegou só as minhas costas e o sutiã, assim, sabe? Ele viu a foto, disse que eu tava linda, e aí, de pouco a pouco, ele começou a ir ganhando a minha confiança quanto a esses nudes. No primeiro dia foi uma foto de costas. No outro dia, ele já veio tirando uma foto, tipo, sem bermuda, como se estivesse de cueca. Só que o que eu achei mais estranho é que quando ele me mandou a foto só da cueca dele, as pernas dele era muito cabeluda. Tipo, perna de homem, perna do meu pai. Meu pai tem as pernas todas cabeludas, sabe? E eu morro de rir, que eu até brinco com meu pai, que ele tinha que depilar, que ele parece o Tony Ramos. E o menino, pra ter 13 anos, no caso 14, eu tinha 13, eu achava que ele era muito peludo. E não condizia, tipo, eu achei muito esquisito. E a cor da pele dele, o ambiente, tipo a cama, o sofá, a televisão que tava na foto, não parecia ser na Coreia, entende? Não sei se é porque eu sou tão apaixonada na Coreia e eu fico tão viciada em ver tudo da Coreia que parece que tudo lá é tão diferente, tudo lá é tão autêntico, tudo lá é tão clean, tudo lá é tão perfeito que, de certa forma, aquilo me confundia, entendeu? Mas, como ele era muito carinhoso, amoroso e tava ali o tempo inteiro me dando assistência, me demonstrando que me amava, que a gente ia casar e ia ficar junto pra sempre, eu acreditei. E aí ele pediu pra tirar uma foto, mandar uma foto, tipo, das minhas pernas, com a minha calcinha. E eu fiquei muito, assim, segura, porque tipo, muito nova, nunca tinha feito isso, achei que era melhor não. E falei pra ele que talvez a parte, assim, de baixo eu não mandaria, mas que, tipo, eu mandaria a parte de cima. E eu meio que tirei, tipo, uma foto que pega do meu nariz até, assim, o meu peito, entendeu? Então pega, assim, minha boca, pega meu nariz e pega só uma beiradinha, assim, dos meus olhos, sabe? Dá pra ver o meu peito. Eu já tinha corpo, eu já tinha meu peito, eu tava de sutiã. Era até um sutiã um pouco infantil, pra ser sincera, porque eu nem tinha sutiã de adulta. Eu até pensei em pegar um sutiã da minha mãe, mas o peito dela era muito grande, ela ia desconfiar e era melhor não. Então, eu mandei pra ele essa foto. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que os nossos diálogos já não eram mais sobre como você tá, como foi a escola, seus pais estão bem, o que você fez hoje. E sim, oi, tá pronta para nossa missão de hoje? Hoje é a missão. E ele começou a usar essa palavra, é a missão do dia. Você tem que tirar uma foto desse jeito e desse jeito. E eu até tentava cumprir essas missões, mas às vezes eu não conseguia, porque eu tinha vergonha, eu tentava mudar, eu também dava a minha opinião, e ele sempre foi muito tranquilo quanto à opinião. Quanto a ceder à opinião dele, abrir mão, ele aceitava, né? E quando eu falava, não quero mandar assim, quero mandar assada. Não, tudo bem, manda como você se sente confortável. E eu achei que a gente estava caminhando para uma coisa legal. Até que um dia ele virou pra mim e falou assim: eu quero um nudes. Assim, do nada. Ele falou: oi, eu quero um nudes.
Aí eu falei, tipo, oi, né? A gente nem tinha se falado durante o dia, tipo, tá tudo bem com você? Ele, ai, vamos passar pra parte boa logo, essa parte é muito chata. Tipo, a parte de conversar é chata, a parte de saber como e o outro tá é chata. E eu fui achando tudo aquilo estranho. E aí ele começou a me mandar foto, só que quando ele me mandou uma foto, ele mandou uma foto pelado, com a mão na parte dele, tipo, segurando. E pasmem, era outra foto. Era outro corpo, não era mais as pernas cabeludas. E eu não tinha falado pra ele que as pernas dele eram cabeludas. Então, era como se ele tivesse depilado. E eu fiquei tipo, hã? E o ambiente que ele mandou a foto era totalmente diferente, como se ele estivesse em outra casa, em outro lugar. E eu entrei meio que nesse pretexto. Comecei a falar, onde você tá? Você tá na casa de quem? Tá fazendo o quê? Tá com quem? E aí ele começou a falar, ai, você tá perguntando demais o que que é. Agora você tem que mandar a sua foto, manda logo. E eu falei pra ele, não, eu quero saber, porque tá estranho, você parece que a foto que você me mandou antes com a foto agora não é a mesma. E eu já tava achando esse lance da foto tudo muito estranho, desde o começo. E ele falou, se você não me mandar a foto, eu vou expor a sua, as que eu tenho. Aí foi um baque pra mim. Porque eu, com a idade que eu tinha, eu era super infantil, meninona, molecona, brincava na rua, né? Era querida, meus pais sempre me deram muito carinho, eu sempre tive uma comunicação muito boa com os meus pais. Não fazia sentido nenhum eu ser exposta. E eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. E eu acabei que, tipo, parei de responder ele. Sabe quando você fica pasmo, assim, tipo, você não sabia o que você faz? E ele falou assim: três, ele mandou na conversa. Dois, um. De repente, fulano publicou uma foto sua dentro do site de anime. Quando eu olhei, ele tinha publicado a minha foto de costas, sabe? Tipo no espelho. Dava pra ver que era eu, pra quem me conhece, pela cor da minha pele, pelo tom do meu cabelo, dá pra saber que era eu, mas não tinha o meu rosto. Então não dava, e não tinha nada tão explícito, mas aquilo pra mim já era tão explícito. Uma foto minha de costas, sem sutiã, pegando aqui meu corpo e eu, tipo, tirando assim, era muito sexy. Digamos que era uma imagem muito sexy pra minha cabeça e pra minha idade. Eu era curiosa, eu sabia o que era nudes, mas não é por isso que eu queria enviar ou viver disso ou ter alguma coisa com isso. E eu fiquei muito abalada e pedi pra ele apagar, comecei a denunciar a publicação. E aí eu comecei a juntar com algumas amigas minhas, todas elas se cadastraram no site, a gente começou a denunciar, 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 a publicação caiu. E eu perguntando, por que você tá fazendo isso? E ele falou assim, você vai se ferrar comigo. E eu, mas o que que eu te fiz? Por que que você tá me tratando desse jeito? E aí, ele começou a criar contas nas redes sociais, no Instagram. E ele criou conta no Instagram e começou a postar os prints das nossas conversas, sabe? Tipo, da gente falando sobre corpo, sobre pele, sobre nude, sobre reprodução, sobre. A gente falava umas coisas, meio que ele induziu o assunto. Se você for parar para ler os prints, em nenhum momento eu dou iniciativa e eu falo sobre algo sexualizado. É tudo meio que eu respondendo e as minhas respostas eram todas meio que inteligentes para a pergunta, tipo, você sabe como que faz um bebê? Ele me perguntava. E eu, como eu gostava de estudar e era muito inteirada, eu falava, sim, eu entendo como funciona o órgão reprodutor, e, tipo, eu usava termos da escola, assim, sabe? Tipo, pesquisava na internet um jeito de falar, o jeito que era, pra não. Porque na minha cabeça a gente tava tendo um diálogo, entendeu? Só que depois que ele começou a publicar as minhas fotos também, ele publicou minhas fotos de costas, minha foto do meu peito e os prints. Ele criou um fake só pra isso e marcava meu pai, minha mãe, meus primos, todo mundo da minha família, as pessoas que eu seguia no Instagram. Gente aleatória, amizade, gente da escola, diretora, ex-diretora, uma amiga que eu conheci na praia quando eu tinha 10 anos e fui com os meus pais e a gente começou a se seguir. Ele começou a marcar um monte de gente. Essas pessoas começaram a me mandar as publicações e perguntar o que estava acontecendo. É você, é seu nome, é seu número, é sua imagem, é sua cara, é sua casa. E eu fui ficando literalmente desesperada. E quando os meus pais viram, dava pra ver no brilho dos olhos do meu pai o quanto ele ficou triste, o quanto ele ficou decepcionado comigo. Ele não estava esperando por isso. Pra ele foi um baque muito grande, ele ficou muito chateado. Ele falou que não esperava, que sabe, que isso fosse acontecer. Mas ele me apoiou, ele disse que não tinha como voltar atrás e que a gente ia resolver. Ele começou a denunciar o perfil, pediu pra todo mundo que recebia denunciar, pediu pra eu denunciar. A gente fez um boletim de ocorrência, porque o virtual também, a internet hoje não é mais uma terra sem lei. E aí a gente descobriu que, na verdade, ele nunca morou na Coreia. Ele já tem o perfil dele nesse site, já é muito denunciado. Tem muitas pessoas que fazem denúncias por conta disso. Ele
usa um termo fake, ele chega a falar inglês para enganar as moças, ele é um cara de 34 anos e ele trabalha com fotografias, entendeu? Então ele tem mania de pegar essas fotos, de pegar essas coisas para poder vender em outros sites de criança ou coisas do tipo. E aí por isso que ele usa o site que a gente tava de anime, porque geralmente quem tem muita ligação com anime é um pouco mais deprê, é um pouco mais isolado, né? É um pouco mais intimista, é mais introspectivo. Então ele aproveita da galera mais introspecta, da galera que não se comunica tão bem, das meninas que são mais tímidas, para ganhar a confiança delas dentro da cultura que elas amam, para pegar foto delas e vender por aí em outros sites. E a gente só descobriu isso porque o meu pai entrou no anime e assim que tinha postagem lá que a gente denunciou, o meu pai meio que fez uma carta aberta expondo a pessoa e contando o que tinha acontecido, o relato junto com a minha mãe dentro do site, e aí teve muita repercussão. Várias outras jovens, várias adolescentes, eu comecei a ser muito acolhida, várias jovens começaram a relatar que ele também tinha mandado mensagem para elas, outras pessoas também alegou que tinha denunciado ele, mas que ele parece que tipo, sempre cuidava contas fakes e ninguém conseguia pegar ele. E enfim, a gente conseguiu denunciar, acabou que ele sumiu no mapa, ele nunca mais apareceu, ele nunca mais falou comigo, ele nunca mais, sabe, mandou mensagem. Pra ser sincera, depois de um tempinho, assim, depois de uns 3 meses, ele chegou a fazer um fake e ia mandar mensagem pra minha irmã com a mesma foto, e a minha irmã meio que, tipo, visualizou, mas ela não respondeu, depois ela bloqueou ele, e depois ele nunca mais entrou em contato, a gente nunca mais entrou em contato. Meu pai ficou muito preocupado, porque na conversa ele viu que eu contei a minha professora, o nome dos meus amigos, a escola que eu estudava. Ele achou que era muito perigoso me manter ali, porque às vezes eu tinha que voltar para casa de transporte público e que seria melhor que ele me transferisse para uma escola mais próxima, no qual ele não tivesse nenhum tipo de contato e não saberia onde é que a gente mora, para esse rapaz não me encontrar, não me perseguir, porque eu também fiquei bastante traumatizada. E foi isso que meu pai fez, me mudou de escola, eu tive a oportunidade de recomeçar do zero, com mais consciência, entendi que tudo é base de comunicação. Minha mãe, ela ficou impactada, porque eu nunca fui de mentir pra ela, e ela, na conversa, tem a parte lá que ele pede meu endereço, e eu não contei pra ela que, na verdade, era porque ele queria me mandar um presente, e foi uma coisa que ela chamou minha atenção, porque ela disse que se eu tivesse contado a verdade naquele dia, talvez ela tinha me alertado. Então, muitas vezes, nós jovens nos colocamos em situação difícil porque a gente não fala com os nossos pais, porque a gente quer esconder, a gente tem a mania de querer protegê-los, sendo que a gente não pode nem proteger a gente mesmo, sabe? Então ela brigou comigo só por conta disso, porque poderia ter sido uma oportunidade de bloquear ele, de me conscientizar de que estava errado, né? As fotos que ele mandava, minha mãe poderia ter analisado comigo que as fotos não batiam, então ele usava fotos virtuais de pessoas aleatórias na internet para tentar enganar as vítimas dele, que não batia, e minha mãe me mostrou, olha isso aqui, esse aqui tem uma pinta bem aqui, ó, como é que nessa foto aqui não tem? Então, tipo, minha mãe foi me mostrando os detalhes, é incrível como ela conseguiu clarear a minha mente, graças a Deus. Não foi uma foto exposta pra caramba, mas me fez muito mal. Eu cheguei a ter que ir na psicóloga pra me ajudar no meu comportamento atual, porque eu fiquei um pouco traumatizada, eu fiquei isolada, eu fiquei depressiva, né? Eu fiquei bastante chateada. Mas graças a Deus, esse cara sumiu do mapa, eu consegui mudar de escola, eu consegui entender o recado que os meus pais queriam passar. E eu conto essa história como uma tentativa de alerta, tanto para os pais quanto para os filhos. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque realmente, né, eu achei muito importante o ponto que ela fala, que muitas das vezes o próprio adolescente não comunica. Muitas vezes a gente perde o time, a gente fica com medo de levar bronca, a gente fica com medo de ser mal interpretada, a gente fica com medo de ser julgada. Então é normal o jovem não comunicar, né? O adolescente não comunicar. É uma fase mesmo, é um período de latência, é um período onde as emoções elas estão sendo projetadas de um outro ângulo, de um outro formato, é onde nasce a necessidade de aprovação social, é onde a gente entende o nosso lugar na sociedade. Então tudo isso causa um impacto, porque se eu tô começando a me localizar dentro da sociedade e essa pessoa, ela tá sendo abusador e eu tô sendo abusada, é como se eu estivesse me colocando na sociedade como uma vítima, e muitas vezes a gente não tá preparada para isso. A gente tem medo, né? Tem medo de carregar a culpa, né? Tem medo de carregar o peso, tem medo de carregar várias coisas, mas o pior é quando você não fala, porque às vezes você vai carregar de qualquer jeito. Então, o peso da culpa e o peso a gente vai carregar. O que a gente vai fazer com isso?
como a gente vai resolver esse problema é o X da questão e é o que realmente deve ser analisado dentro dessa história. Então se comuniquem, falem. Pais, conversem com seus filhos. Filhos, conversem com seus pais. Mande sua história se você também já passou por algum tipo de tentativas dessas virtuais no Histórias, canal de paula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.